Você já parou para pensar que talvez uma das coisas mais importantes de One Piece simplesmente tenha deixado de importar? Eu não estou falando do One Piece em si, não estou falando do século perdido, nem da vontade herdada, nem do governo mundial, nem dos Yonkous ou muito menos da guerra final que todo mundo já sabe que está se aproximando. Eu estou falando de algo muito mais básico, muito mais simples e muito mais íntimo do público. Eu estou falando dos sonhos dos chapéus de palha. Aqueles sonhos que lá no começo da história eram o espinho dorsal da jornada. Aquilo que fazia cada membro entrar no bando com lágrimas nos olhos e uma promessa no coração. Aquilo que fazia a gente acreditar que essa viagem não era só sobre um tesouro, mas sobre realização pessoal. E a pergunta que eu quero colocar hoje na mesa é a seguinte: esses sonhos ainda importam para a história ou eles ficaram pelo caminho enquanto o mundo de One Piece crescia demais? Quando a gente começa a acompanhar o One Piece, lá no início da história de Eiichiro Oda, tudo gira em torno de sonhos. Não é exagero dizer que o One Piece é construído sobre a ideia de que o sonho de alguém pode desafiar o mundo inteiro. O sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas não é apenas uma ambição de poder, é uma declaração de liberdade. O sonho do Zoro de se tornar o maior espadachim do mundo nasce de uma promessa feita diante da morte. O sonho da Nami é desenhar um mapa completo do mundo. O sonho do Sanji é encontrar o All Blue. O da Nico Robin é descobrir a verdadeira história do século perdido. Já o sonho do Chopper é se tornar um médico capaz de curar qualquer doença. O sonho do Frank é ver um navio que ele construiu dar a volta ao mundo. O do Brook é reencontrar Laboon. O de Jinbei é ver humanos e homens-peixe coexistindo em igualdade. O do Usopp é se tornar um bravo guerreiro do mar. Olha quanta coisa poderosa existe aqui. É quase poético. Cada integrante entra no bando com uma missão pessoal, e essa missão se entrelaça com a jornada do Luffy. Só que conforme os anos foram passando, conforme os arcos ficaram maiores, conforme o mundo ficou mais complexo e as guerras ficaram mais grandiosas, uma sensação começou a crescer dentro de mim. E talvez dentro de você também, mesmo que você nunca tenha parado para colocar isso em palavras. A sensação de que alguns desses sonhos simplesmente pararam de ser relevantes para a narrativa ativa. E antes que algum engraçadinho venha aqui nos comentários dizendo que eu estou desrespeitando One Piece, eu não entendi nada da obra, vamos deixar uma coisa muito clara. Eu estou falando exclusivamente com base no que o mangá mostra. Não é teoria minha, não é fanfic e não é uma interpretação maluca. É olhar para a estrutura da história e perguntar: o roteiro ainda trabalha esses sonhos como motores dramáticos ou eles viraram apenas frases bonitas repetidas em flashbacks? Vamos começar pelo caso mais evidente e talvez mais desconfortável para a fandom: o sonho da Nami. Lá em Arlong Park, aquele arco que até hoje é um dos mais emocionantes da série, o sonho dela de desenhar o mapa do mundo era a essência do conflito. Ela queria liberdade para navegar, queria registrar o mundo inteiro e queria transformar dor em cartografia. Só que depois daquele arco, quantas vezes o sonho dela foi realmente colocado como foco narrativo? Quantas vezes vimos a Nami enfrentando desafios diretamente ligados à construção do mapa? A resposta honesta é que isso praticamente desapareceu como o conflito central. Ela continua sendo a navegadora, continua fazendo o seu trabalho, mas o sonho deixou de ser um ponto de tensão. Ele não gera conflito, não gera arco próprio e não gera transformação contínua. Ele simplesmente existe como pano de fundo. E aí a gente vai para Vismonk Sanji, que talvez tenha um dos sonhos mais simbólicos da obra: encontrar o All Blue, o mar onde todos os peixes do mundo se encontram. É uma metáfora linda sobre união, sobre abundância e sobre quebrar fronteiras. Só que me diz uma coisa com sinceridade: quando foi a última vez que o All Blue foi tratado como algo urgente na história? Em One Piece, depois do Baratie, o All Blue virou quase uma lenda distante. Mesmo em Holy Cake, que é o grande arco emocional do Sanji, o foco está na família, no passado, na identidade dele como Vismonk e na decisão de proteger o bando, mas não no avanço real em direção ao All Blue. O sonho continua lá, mas ele não é mais um motor narrativo ativo. Ele é uma promessa que a gente assume que será cumprida no final, mas que raramente interfere nas escolhas do presente. O Usopp talvez seja um dos casos mais complexos, porque o sonho dele de se tornar um bravo guerreiro do mar é extremamente subjetivo. Não é um objetivo geográfico, não é um lugar específico, não é um evento concreto, é uma transformação interna. E durante muito tempo isso foi trabalhado de forma brilhante. Em Water 7 e Enies Lobby, por exemplo, o conflito interno do Usopp explode de uma forma que redefine o personagem. Só que depois do time skip, o que a gente vê é um padrão repetitivo. Ele tem momentos de coragem pontuais, como em Dressrosa, mas a maior parte do tempo ele volta ao mesmo estado de medo exagerado.
O sonho dele avança em pequenos saltos, mas parece sempre resetar. E isso cria uma sensação estranha de estagnação. Não porque o personagem não tenha momentos bons, mas porque a progressão não parece contínua. Agora, vamos falar do Frank. O sonho dele é ver o navio que ele construiu, o Thousand Sunny, dar a volta ao mundo. Em teoria, esse é um sonho que só será completamente realizado quando o bando chegar à última ilha. Então ele é literalmente mais silencioso durante a jornada. Só que existe uma diferença entre um sonho silencioso e um sonho irrelevante. O Frank é o carpinteiro. Ele mantém o navio funcionando. Ele luta, participa, mas o sonho raramente entra em conflito com a trama. Ele não é desafiado nesse aspecto. Não há momentos em que o Sunny quase se torna impossível de continuar. Não há crises que coloquem diretamente o sonho dele em risco como motor emocional. É como se o sonho estivesse garantido desde o momento em que o navio foi lançado ao mar. O Brook é outro caso curioso. O sonho dele de reencontrar Labum é extremamente claro, extremamente emocional e foi estabelecido em Thriller de forma linda. Só que depois disso, a jornada em direção a Labum não é tematizada constantemente. A gente sabe que, ao dar a volta ao mundo, ele vai reencontrar a baleia, mas o sonho não influencia decisões, não cria dilemas e não muda prioridades. Ele é um destino distante, quase como um epílogo garantido. O Jinbe talvez seja o caso mais simbólico da mudança de escala na obra. O sonho dele está ligado à coexistência entre humanos e homens-peixe. E isso é enorme, isso é político e isso é estrutural. Só que conforme a história entra em conflitos globais envolvendo o governo mundial, revolucionários, Yonkou e o próprio mistério do século perdido, o sonho do Jinbe se dilui dentro de algo maior. Ele não deixa de ser importante tematicamente, mas deixa de ser individual. Ele vira parte de um conflito sistêmico muito mais amplo e o foco sai dele como personagem. E então chegamos a Nico Robin, cujo sonho é descobrir a verdadeira história do mundo. Aqui existe uma diferença crucial. O sonho da Robin continua sendo absolutamente relevante para a trama principal, porque o mistério do século perdido é central para o final da obra. Cada poneglyph lido, cada revelação sobre o governo mundial, cada passo em direção a Laugh Tale fortalece o sonho dela. Só que percebam uma coisa interessante, o sonho dela importa porque ele está diretamente ligado ao plot global, não porque ele é trabalhado como um conflito pessoal recorrente. A maior explosão emocional do sonho dela foi em Enies Lobby, quando ela finalmente escolhe viver. Depois disso, o sonho se funde à trama maior. E aí você pode me dizer, mas talvez isso seja inevitável porque a história ficou grande demais. E eu concordo em parte. Conforme o Eiichiro Oda expandiu o mundo, introduziu Yonkou, o Revolucionário, o Gorosei, o Vegapunk, mistérios cósmicos e revelações históricas, a escala da obra subiu de nível. E quando a escala sobe, os conflitos individuais tendem a se fundir dentro de algo maior. O problema não é a ambição da história. O problema é a sensação de que alguns sonhos deixaram de influenciar ativamente o presente. O Luffy é o único cujo sonho nunca perde relevância porque se tornar rei dos piratas é literalmente a linha mestre da obra. O Zoro ainda tem o Mihawk como objetivo, mas mesmo no caso do Zoro, quantas vezes o sonho dele foi diretamente trabalhado após o time skip? Ele evoluiu em poder, ele enfrenta adversários fortes, mas o foco explícito no título de maior espadachim do mundo não é tão constante quanto era antes. E isso cria uma ironia enorme. One Piece começou como uma história sobre sonhos individuais se encontrando em um mesmo navio. Hoje, muitas vezes parece uma história sobre um grande destino coletivo onde os sonhos individuais ficaram subentendidos, quase protocolados. A gente assume que eles serão cumpridos no final, mas raramente vê o processo emocional acontecendo de forma contínua. Isso não significa que a obra perdeu a qualidade, não significa que os personagens perderam valor. Significa que o eixo narrativo mudou, o centro de gravidade saiu do micro e partiu para o macro. Só que quando isso acontece, existe um custo. E o custo é que alguns sonhos deixam de ser conflitos vivos e viram promessas distantes. E talvez o mais curioso de tudo seja que isso não destrói a experiência, mas muda a forma como a gente se conecta. No começo, a gente acompanhava o sonho de cada um quase como se fosse o nosso. Hoje, a gente acompanha o destino do mundo. É como se a história tivesse crescido tanto que alguns desejos pessoais ficaram pequenos demais dentro do caos global. E eu não estou dizendo que isso é imperdoável, eu estou dizendo que é perceptível. E quando a gente percebe, não dá mais pra fingir que não viu. No final das contas, talvez o verdadeiro teste seja o último arco. Quando tudo se resolver, quando o Laugh Tale finalmente for alcançada, quando os mistérios forem revelados, quando o mundo mudar,
Será que todos os sonhos terão um encerramento emocional à altura do que foram apresentados? Ou alguns vão ser resolvidos em uma página bonita e seguir para os créditos? É aqui que eu quero jogar a bola para você, meu consagrado. Você sente que os sonhos ainda são motores da narrativa ou que viraram promessas que a gente só espera que sejam cumpridos no final? Qual sonho você acha que foi mais esquecido ao longo da jornada? E qual ainda consegue te emocionar como no começo? Se você curtiu essa análise mais crítica, mais provocativa e mais emocional sobre One Piece, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo discussões nesse nível. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos, porque a gente ainda vai cutucar muita coisa sagrada por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.